A paz do Senhor. Vamos falar hoje de Números 25, 26 e 27. No comecinho desse capítulo é falado que o povo de Israel, eles estão parados em Sitim, que fazia parte da terra dos Moabitas. Vocês lembram que no vídeo anterior nós falamos que Balaque se incomodou porque o povo de Israel estava bem em frente ao seu povo, em frente aonde ele estava, que era a terra dos Moabitas? É aqui onde eles estão. E esse povo, o povo de Israel, começa a se misturar com o povo moabita. Eles acabam se prostituindo com as mulheres moabitas. E mais do que isso, elas chamam eles para participarem com elas dos rituais, das festas para o deus Baal, Perote, e elas convidam e eles aceitam. Então o povo de Israel começa a se misturar ali com as mulheres moabitas, e isso deixa o Senhor muito irado. E aí então ele fala com Moisés, e Moisés chama ali os chefes de cada uma das famílias, de cada uma das tribos de Israel, e o Senhor pede para que ele enforque cada um deles, porque o Senhor estava muito irado com a situação que eles estavam fazendo, porque o Senhor pedia que eles não se misturassem, que eles entendessem que eles eram um povo escolhido. E obviamente essa história cabe à nossa história de hoje, porque nós somos um povo escolhido. Então precisamos saber com quem andamos e aquilo que praticamos diante daqueles que estão andando conosco, que nós estamos andando com eles. Então, após assim todos eles serem enforcados, o Senhor fala com Moisés também, e Moisés pede aos juízes da terra ali de Israel que chame a cada um daqueles que participaram dessa união com o povo moabita, e peça que matem cada um deles, né? Então, o Senhor ele está realmente ali no basta dele, ele já tinha se irado, né, no capítulo anterior também, mas nessa situação o Senhor ele já vai lá e extermina aquelas pessoas todas. E a Bíblia diz que naquele momento ele é como libera uma praga mesmo, uma peste, que essa peste já tinha matado mais de 20 mil pessoas. E aquele povo, eles estariam, né, sendo ali castigados por conta disso mesmo, deles terem se misturado. Nessa situação, é trazido para a frente de Israel, para a frente de Moisés e para a frente da tenda, um casal, um israelense e uma moabita que estão juntos e que, então, assim, eles estão fazendo exatamente o que Deus tinha pedido que não fosse feito, que eles estavam se unindo, que não era a vontade de Deus. E nesse momento, Finéias, que era filho de Eleazar, filho de Arão, né, então da família dos sacerdotes, ele é como se ele saísse de fininho ali pelo acampamento, e ele pega uma lança, e a Bíblia fala que ele fere os dois ao mesmo tempo. Então ele transpassa aquela lança na mulher e no homem que estão ali representando tudo que estava acontecendo naquele momento, que era o israelita e a moabita unidos, e mata então esses dois. E o Senhor ele entende que isso que Finéias fez, ele fez por zelo e amor àquilo que o Senhor havia pedido, que eles não se misturassem. Então, imediatamente a isso, né, que Finéias fez, o Senhor cessa a praga, e diz que ele está fazendo isso porque se não fosse Finéias, ele teria exterminado todo aquele povo. Então, mais uma vez, aqui Finéias agiu, mas em outros momentos nós já vimos de Moisés interceder. Então, quando nós nos colocamos por alguém, o Senhor ouve, e isso é importante que nós venhamos a saber até nos dias de hoje. Quando o Senhor cessa ali a praga, mas ele já tinha matado, como eu falei, mais de 20 mil pessoas, a Bíblia fala de 24 mil pessoas, 24 mil israelitas, ele pede a Moisés que faça um novo censo, para que entenda ali quantas pessoas tem naquele momento como o povo de Israel, que iriam então seguir para a terra nova. E novamente a orientação nesse censo é que sejam contabilizados os homens acima de 20 anos, que seriam homens que poderiam ir à guerra, e da família de Levi, os homens a partir de 1 mês, porque a família de Levi era aqueles que iriam servir, ajudar a servir dentro do tabernáculo, né, que auxiliariam ali a família de Arão, Arão como sacerdote, né, a descendência de Arão como sacerdote, e os levitas como servos do templo.
Quando eles fazem essa contabilidade, a Bíblia deixa claro que nenhum daqueles que lá atrás foram aquelas pessoas murmuradoras, esses não estão nessa contabilidade, porque eles realmente já não estão mais fazendo parte desse povo naquele momento, porque já tinham perecido, ficado pelo caminho, porque o Senhor realmente tinha dito que nenhum deles entraria na terra prometida. É feito o censo, é contabilizado, é contado por pessoas, assim, homens, como eu acabei de falar, acima de 20 anos, e Moisés ali já orienta eles e explica para eles que ele lançaria sorte para aquelas famílias, de que lugar eles pegariam naquela terra por herança. Só que essa determinação de um povo vai para cá, por exemplo, se fosse sorteada a tribo de Judá, tomaria posse de um pedaço da terra. Se fosse sorteado a família de Issacar, também seria tomaria posse de outro pedaço da terra, mas a quantidade de terra seria dado para eles por conta da quantidade de homens que estivessem ali, a descendência daquela família. Então ele vai fazendo ali a divisão de quem vai ficar com qual terra, e da família de Manassés, da descendência de José, um dos filhos de Manassés, ele não teve filhos homens. Então as filhas dele não teriam terra, delas mesmo, da família delas, para que elas pudessem então desfrutar. E aí então essas 4 moças, elas vão até Moisés e falam com ele: olha, Moisés, o meu pai foi fiel a Deus, ele teve lá, ele não pecou com o Senhor, então não é justo que o nome dele seja excluído da partilha da herança, então, porque ele não teve filhos homens. E aí Moisés fala para elas assim, ó, então eu vou aqui consultar o Senhor e ver o que nós podemos fazer em relação a esse negócio. E aqui eu quero mais uma vez fazer uma pausa e falar com vocês. Moisés era um homem que ele podia se dizer que ele até entendia o pensar do Senhor, porque a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face, ele tinha uma comunhão com Deus, ele sabia o que o Senhor esperava, até porque todas as leis o Senhor passou para Moisés, para falar com o povo. Então ele sabia mais ou menos como Deus funcionava, mas mesmo assim ele não pensa ou age por conta própria. Ele vai lá e ele pergunta ao Senhor o que era para que ele fizesse naquele momento. Irmão, se eu e você parássemos no nosso dia a dia e perguntássemos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante desta situação? Quanto de problemas nós nos pouparíamos? Quantas situações que nós vivemos que nós poderíamos não ter vivido, situações amargas, difíceis, de pesos, que nós passamos simplesmente porque não paramos ali 5 minutinhos para falar com Deus, como fazia Moisés aqui nessa situação. E o Senhor então fala com Moisés que o que elas estão pedindo é justo. Então, a partir desse pedido delas, o Senhor já orienta Moisés também que todas as vezes que acontecesse esse tipo de situação, iria para as filhas, se não tivesse filhas, iria para a esposa, se não tivesse a esposa, iria para um próximo, enfim, através dessa situação, o Senhor, que é justo, a gente não pode esquecer disso, o Senhor é justo, Ele entende a nossa causa, então nós podemos chegar ao Senhor e falar: Deus, claro que Ele sabe tudo que nós estamos vivendo, mas que nós devemos chegar até Ele e falar: Senhor, eu estou vivendo isso, eu que gostaria de viver assim, ou eu poderia viver assim, eu espero sim a tua vontade, eu quero sim a sua orientação, mas olha, Senhor, a minha causa. A gente pode, e a gente tem essa liberdade com o Senhor de falar diretamente com Ele. Nesse momento, essas moças foram pelo Moisés, porque era o intercessor naquele momento, mas hoje, graças a Deus, nós temos liberdade para ir diretamente diante do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu gostaria, Senhor, disso e disso e disso. Eu estou apresentando ao Senhor as minhas dificuldades, porém eu espero e aceito a tua vontade. Amém? Então Moisés, ele passa essa orientação para elas e fala para elas que elas poderiam, então elas vão ter a terra delas ali, elas vão ser abençoadas em relação a isso. E então o Senhor fala lá com Moisés agora, que Moisés, assim como aconteceu com Arão, Moisés vai falecer. O Senhor fala isso para Moisés. Olha o nível de intimidade que o Senhor tinha com Moisés. Moisés é avisado que ele morreria, mas antes de morrer, o Senhor leva ele a um lugar e fala para que ele ore.
tudo aquilo que ele estava vendo seria a terra que o povo de Israel iria receber, que eles então iriam desfrutar. Moisés vê essa terra, vê tudo por quanto ele lutou, vê tudo por quanto ele chorou, vê tudo por quanto ele trabalhou, ele vê a terra, ele entende, e todos sabemos que ele ama aquele povo, apesar de eles serem tão difíceis. Moisés ama aquele povo, e o Senhor mostra ali para eles que eles não, para Moisés, que eles não estariam desamparados. Mas lá atrás, já bem no comecinho ainda de Êxodo, eu falei para vocês que Moisés, ele era um intercessor, era alguém preocupado com o outro naturalmente. E então, nesse momento, ele fala com o Senhor, olha, eu estou vendo a terra, mas não permita que essas pessoas andem por essa terra sem ter um pastor que as conduza, sem ter alguém que seja por elas. Porque, na verdade, Moisés sabia que era um povo muito difícil, que era um povo complicado. Então, ele não queria que aquelas pessoas ficassem desamparadas, já que elas não falavam diretamente com Deus. E então, o Senhor, mais uma vez, atende o desejo ali, o pedido de Moisés, e fala para ele que ele pode preparar Josué, e que ele então irá apresentar Josué diante da congregação e também diante de Eleazar, que é o sacerdote que está atuando naquele momento, já que morreu Arão, para que tudo aquilo que o Senhor orientar através da vida de Moisés a Josué, ele possa fazer, e que as pessoas possam entender que ele também foi levantado pelo Senhor, como foi levantado Moisés. E aqui eu quero também fazer uma pausa e falar com vocês, irmãos, assim, tá sendo muito nítido nesses últimos capítulos que nós estamos lendo em Números, a preocupação do Senhor de ser honrado aqueles que ele levanta como seus sacerdotes, como seus escolhidos. E que as pessoas precisam honrar, ouvir, entender e atender aquelas pessoas, porque o Senhor falaria com estas pessoas e não com toda a congregação. Hoje nós temos sim, graças a Deus, liberdade de falar com o Pai, mas ainda assim há segredos, há orientações, há discernimentos que são passados aos nossos líderes. E nós temos que aprender a ouvir estes líderes. Olha a importância que o Senhor dá aqui a Moisés. Olha a importância que o Senhor já havia dado lá atrás a Arão. Olha a importância que o Senhor está dando agora aqui a Josué. Então, que nós possamos aprender com a palavra do Senhor e com a história que Ele fez questão de deixar registrada, os ensinamentos que Ele está passando aqui nessa palavra. Então, que nós possamos aprender a ouvir, entender e reter aquilo que é bom, e aprender a nos separar daquilo que não é bom, nos separar, inclusive, no nosso círculo de amizade, daqueles que estão falando de uma maneira ruim a respeito dos nossos líderes, e que nós também não sejamos essa pessoa a falar de uma maneira ruim dos nossos líderes, para que ninguém venha se afastar de nós, e nós possamos então dizer que seguimos sim, por obediência a Deus, algumas pessoas que nós entendemos que o Senhor colocou nessa terra como colunas na vida de cada um de nós. Amém? Eu fico hoje por aqui, e amanhã nós voltamos com a sequência e o finalzinho de Números. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite.